O BNDES anunciou nesta semana a concessão de financiamentos à infraestrutura de Santa Catarina. Vamos saber então os reflexos para o agro catarinense, porque eu converso agora com Enori Barbieri, que é vice-presidente da FAESC, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, você, Simone. Boa tarde a todos que nos assistem. Reforço, então, para três setores importantes, logística, né? O naval também, não é? E o agro. Como que vocês estão vendo, Olha, então, esses recursos aí para financiamento? olha, Simone, foram 3,3 bilhões de reais que o BNDES trouxe para Santa Catarina para investimento. Para uma cooperativa aqui, que é uma das maiores cooperativas de Santa Catarina, que isso é uma fábrica de biodiesel que vai utilizar 356 milhões de reais à base de soja. Nós, em Santa Catarina, somos um pequeno produtor de soja, nós produzimos aí 2% do que nem 2% do que o Brasil produz. Nós produzimos este ano 3 milhões de toneladas. Nós temos um consumo muito forte no farelo de soja para a indústria de rações, já que somos o maior produtor de suínos do Brasil, somos o segundo produtor de aves do Brasil, e para isso nós precisamos importar muito farelo de soja. E esse soja que a gente produzia aqui, a gente vendia ele a granel para exportações ou vendia ele, ou se vende como uma parte para semente de soja, já que esse soja nosso é plantado numa altitude acima de 600 metros. E essa cooperativa, como é uma grande cooperativa produtora de suínos e aves, ela resolveu fazer, então, essa fábrica de biodiesel para utilizar óleo como biodiesel, fazer o biodiesel, mas principalmente para ter o farelo de soja, não ter que estar trazendo farelo de soja de outros estados, já que a gente importa a grande maioria do farelo que usa. Então, 356 milhões foram utilizados para essa finalidade. A outra finalidade foi um financiamento ao governo do estado de Santa Catarina, que vai utilizar em torno de 250 milhões em reformas de rodovias estaduais, que já estão com algum problema de desgaste, e o governo, então, dentro de um pacote maior de 1 bilhão de reais para a reforma de rodovias, nesse pacote, então, ele está utilizando 250 milhões, que vão beneficiar em torno de 9 municípios. Mas no total do financiamento de 1 bilhão serão 21 municípios que terão, então, as suas rodovias estaduais recuperadas, fazendo com que o Estado hoje já se encontra numa boa situação de rodovias, tanto estaduais e tanto federais. É um Estado em obra, são mais de 80 rodovias que estão sendo mexidas em Santa Catarina, algumas novos trechos, mas principalmente em recuperação. Então, eu te diria que o Estado de Santa Catarina virou um canteiro de obra no setor de rodovias. Agora, a grande parte dos recursos desses 3,3 bilhões, são 2 bilhões e meio praticamente, que vão ser utilizados na indústria naval criada em Santa Catarina. Serão 8 embarcações a serem produzidas aqui em Santa Catarina por essa indústria que fica na cidade de Itajaí. Itajaí é onde nós temos o segundo porto do Brasil de contêineres. O primeiro é Santos, o segundo é Itajaí, mas nós temos um complexo portuário em Itajaí de 2 portos. Um que é Porto Federal e outro que é um porto particular. Santa Catarina hoje tem 6 portos no seu estado e com mais previsão a curto prazo de mais 2 portos que estão em projetos já autorizados, que é um porto de uma cooperativa do Paraná, que fica lá na Baía da Babitonga, em São Francisco do Sul, né? Esse porto está já em início de obras, praticamente. Então, essas 8 embarcações serão utilizadas para a indústria do petróleo, tanto para levar petróleo, equipamentos para as plataformas, ou formação de plataformas, ou também no caso, e pontual no caso de vazamento de plataformas e petróleos que vazam algumas vezes, infelizmente, poluindo muito o nosso oceano, mas elas serão utilizadas também para socorro
nesses momentos difíceis, onde tem que estancar vazamentos e recolher petróleo. Então, essas oito embarcações projetadas irão consumir um valor de 2,5 bilhões de reais que serão investidos em Santa Catarina para a construção, gerando muitos milhares de empregos, né? E certamente melhorando a qualidade e a injeção de recursos nessa região que já é muito forte do Vale do Rio Itajaí, onde está o complexo portuário de Itajaí, com uma grande movimentação portuária e, acima de tudo, ao lado de parques turísticos, que é o caso de Penha, né? Um parque turístico do lado de Balneário Camboriú, que é uma cidade turística reconhecida por todos os brasileiros, e que isso tudo faz com que a nossa logística piore ainda mais de infraestrutura urbana, de transporte, já que esse setor, essa região, já vive num gargalo, praticamente travando as suas rodovias, porque é um porto que não temos ferrovia que dê acesso. E todo o movimento portuário dessa região é através de caminhões. Nori, para a gente finalizar rapidamente, essa melhoria nas estradas, são essas rodovias de Santa Catarina, quais o que o agro usa para escoar aí os seus produtos, né, para os portos, ou também chegando dos portos para atender aí o estado, como você falou, que hoje, né, vocês compram, né, de outros estados aí em relação ao farelo de soja, vai melhorar agora em relação a esses investimentos aí, para o esmagamento de mais soja nesse complexo aí, a cooperativa agrícola no oeste de Santa Catarina? Vamos diferenciar duas coisas. Uma, a questão da cooperativa produzir, então, esse farelo. Mas a questão das rodovias estaduais, elas não serão utilizadas de ligações maiores. É um programa que o governo estadual lançou de todos os municípios de Santa Catarina, um início de pavimentação do interior dos municípios. Todos os 295 municípios, que são pequenos municípios divididos num território pequeno, que Santa Catarina é de 1,3 do território brasileiro, terão inicialmente 12 quilômetros de asfalto de estradas vicinais de interior do município, facilitando o produtor rural de tirar o produto do campo até os armazéns da cidade, ou até as indústrias, agroindústrias de suínos e aves da cidade. Esse recurso é especialmente dentro do pacote de 1 bilhão para estradas vicinais dentro dos municípios. As rodovias que dão acesso a portos, e aos portos catarinenses, que vêm de outros estados, são praticamente rodovias federais, que estão tendo uma recuperação, sim, e nós nos encontramos até, eu diria, no momento, num bom estado de qualidade das rodovias, mas, infelizmente, elas estão perdendo a capacidade de dar fluxo permanente, já que há um gargalo de travamento do volume de caminhões que rodam por elas e praticamente se tornaram rodovias que têm muito tempo de uso, de duração, com baixa velocidade, porque o volume é muito grande. Teremos que trabalhar com ferrovias ou novas rodovias. Então, esse é um problema maior de Santa Catarina para o futuro, é resolver esse problema logístico interno dentro do estado. Nori, muito obrigada pela tua participação hoje aqui com a gente no nosso jornal. Nori Barbieri, que é vice-presidente da FAESC, né? Federação lá de Santa Catarina. Eu que Catarina. agradeço, e a FAESC está sempre à disposição aí para qualquer informação. Obrigada. Muito obrigado, bom fim de semana a todos. Para você também, boa sexta-feira para ti, até a próxima. Até logo, tchau, tchau. Vamos seguir.